Boa tarde a todos, convidados. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda com o tema utilização e manuseio de gás. Vamos a falar do engarrafado e o canalizado. Propriamente a falar do LPG, né, que é o gás de cozinha, essencial para nossas atividades domésticas, não só comerciais e industriais. É uma fonte de energia amplamente utilizada, mas que também exige cuidados rigorosos quanto ao seu manuseio e instalação, para garantir a segurança de todos os utilizadores. Trazemos aqui convidados, técnicos especialistas, representantes de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, nossos reguladores e RDP e também especialistas da Sonangol Gás e Energias Renováveis. Vamos imprimir uma dinâmica, cuja eu vou passar a dirigir algumas questões, de forma resumida, poderem esclarecer. Começar por dizer que vamos dirigir uma questão ao nosso representante, mas antes apresentar o representante do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, o nosso comissário, superintendente, melhor dizendo, Manuel Francisco, seja bem-vindo. Temos também aqui o nosso representante do IRDP, chefe de Departamento de Fiscalização, o engenheiro Hamilton. Igualmente, suspeitos de costume, Sonagás. Temos como representante da Direção de Suporte Operacional o nosso chefe de Departamento de Manutenções, Nelito Manuel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Temos também o nosso representante da Direção de Operações, que é o nosso chefe de Departamento de Enchimento, o engenheiro Rosário, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde Sim. a todos. Sim, senhor, sim, senhor. O objetivo deste painel é discutir as boas práticas, vamos falar dos riscos, as responsabilidades e os desafios enfrentados pelos consumidores. Então começamos pelo superintendente Fernando Manuel. Por favor, tem seu microfone acionado. Sim, senhora. Ok? Sim, senhora. Sim, senhora. Mais uma vez, boa tarde. Antes mesmo, agradecer a iniciativa e o convite que foi endereçado pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, organismo participo do Ministério do Interior. Eu que falo, Manuel Francisco, superintendente bombeiro, chefe do Departamento Nacional de Tática. Bem, só para frasear também que o tema que cá nos traz é um tema pertinente e interessante. E acreditamos que, em função do tema, aquilo que for possível para brindar com os nossos parceiros, vamos então aqui deixar. Bem, falando do gás, eu gostaria falar não só do uso do pessoal, porque este é um processo que começa a partir da sua exploração, desde a fabricação ou a produção até o consumidor, mas é preciso percebermos que antes de chegar aos consumidores passa por um processo que é o processo de carga e descarga e transportação. Acreditamos que todo o risco começa não só nas residências ou no consumidor final, como também a partir do seu processo inicial, a transportação, até o armazenamento. Bem, dito isso, também gostaria aqui de dizer que, em termos de representação do número da ONU, os gases são tipificados e a partir daí é que vai nos levar então a proceder naquilo que é a proteção em função do tipo de risco e a prevenção.
Sim, superintendente, neste diapasão, já agora, quais são os principais riscos associados ao gás butano engarrafado em ambientes residenciais e como podem ser mitigados junto aos nossos consumidores? Bem, aqui dizer que os principais riscos, acredito que não temos tempo para falar de todos, mas vamos falar aqueles que mais ocorrem, que são desde a asfixia, não é? A intoxicação, a queimadura e até mesmo o surgimento ou deflagração de um incêndio. E o que fazermos para mitigar esses riscos? Algumas vezes é necessário obedecermos aquilo que são regras das instituições que visam a regulamentação dos procedimentos, das normas necessárias para o tratamento de forma que deve ser. Depois, também é necessário ver os nossos equipamentos que nós usamos em casa, porque algumas vezes olhamos para o gás, tudo bem, mas o gás, para nós usarmos gás, é preciso outros elementos, como a mangueira, o redutor e outros. E estes elementos, permitam aqui o termo, não são vitalícios. A não ser vitalícios, são elementos que devem ser recorridos a manutenções, a troca. É preciso também olharmos como é que está o nosso sistema, se há fuga. Algumas vezes olhamos um momento, pronto, não há fuga e deixamos de olhar. Não, há toda uma necessidade. Prezado superintendente, neste caso estaria a falar de como devemos proceder em caso de emergência, que seria neste caso a questão que poderia fazer a seguir. Okay. Sim, como é que devemos proceder em caso de emergência, um acidente doméstico, para prevenir acidentes domésticos e como devemos proceder em caso de emergência. Okay. Bem, do mesmo modo vamos dizer aqui alguns elementos necessários no caso de emergência. Primeiro gostaria de dizer que uma emergência de gás não cinge apenas no surgimento ou deflagração do incêndio. Uma emergência sobre gás pode ser um vazamento e de seguida a intoxicação. E é preciso, se tivermos em locais fechados, diretamente para residências, um dos primeiros elementos nós a cumprir é a ventilação. Devemos ventilar a casa, termos a certeza que a casa está ventilada e depois tomamos as medidas necessárias. Há uma fuga, vamos então eliminar esta fuga. Se ocorrer, e também é necessário que se tivermos pessoas dentro desta casa, retirá-las para evitar contaminação ou intoxicação. Obrigado, acredito que ouvimos muita boa explicação. Digamos que conseguimos aqui observar uma boa mensagem, uma boa informação para quem tiver a ver este nosso encontro. Desde já eu quero passar a pergunta ao regulador, Engenheiro Hamilton, representar aqui o IRDP. Engenheiro Hamilton, o que deve ser exigido pelas autoridades reguladoras no processo de certificação dos equipamentos de gás? Bem, antes de agradecer também o convite, em nome da direção do IRDP, o gás, durante um tempo, né, daqui a essa parte, tem sido de grande preocupação devido a alguns acontecimentos. E surge em boa hora a questão do tema do gás engarrafado e o gás canalizado. Quais são os regulamentos a serem observados, normas a serem observadas. E aqui os bombeiros, até já o nosso colega aqui do painel já tocou em alguns aspectos. Explicar que o IRDP, como regulador, ele tem a competência ou a atribuição de licenciar as empresas que atuam no setor ou no segmento do gás. Isso é um trabalho do IRDP como regulador e como fiscalizador.
ele também fiscaliza todas essas empresas que atuam tanto na fase da aquisição do produto, distribuição do produto, transporte do produto, até a fase da comercialização do produto. E é aqui onde nós chamamos a atenção, né? Foi colocada aqui a questão sobre a questão de importação de equipamentos. Segundo a pauta aduaneira, o IRDP não tem participação na importação de alguns equipamentos. Tanto o redutor como botija, isso é autorizado pela AGT e o Ministério da Indústria, acredito. Agora, o que nós velamos, né, é a questão do licenciamento de todos os intervenientes nesse setor e a responsabilidade de fornecer um produto com qualidade e certificado. Agora, no ato das nossas fiscalizações, é que nós verificamos se realmente a instalação de enchimento ou o grossista ou o retalhista que está a comercializar o gás, está a comercializar a botija em condições técnicas, né, para o consumidor utilizar. Essa questão que é aqui onde nós nos baseamos. E eu queria fazer aqui realçar mais um pouco essa questão do licenciamento, porque é muito importante a questão do licenciamento. O licenciamento, nós temos a certeza que o operador no mercado, não importa em que fase ele está segmentado para atuar, ele reúne condições para operar. Ele reúne condições para operar. Se não é feito esse licenciamento, nós não temos a certeza que esse operador no mercado, seja ele transportador, seja ele comercializador, seja ele distribuidor, tem condições necessárias para operar. E nós chamamos aqui a atenção também aos operadores que atribuem códigos de clientes aos grossistas e retalhistas, a velarem a esses agentes a terem a licença tanto do IRDP como da administração. Sonangol. Produzir para transformar.